Senhores, o problema não está em festejar o Natal. Festeja quem quer. O problema é tornar o Natal um evento de Cristo e para Cristo. Senhores, isso é uma fraude, uma violência contra a vida dele e a obra dele. E vocês precisam entender, a autoridade teológica é Cristo, não é a igreja, não é o líder. Só cabe a ele essa autoridade de definição do que é certo e errado para a fé ou para o cristão. O instrumento do dever e a vida dele, o que ele testemunhou. Então vamos lá. Ele pediu isso? Não. Ele celebrou isso? Não. Celebrou com a primeira igreja, com os primeiros cristãos? Também não. Então por que a tua celebra? Agora, ignorar isso, um cenário regado de símbolos e datas e conteúdos que estejam ligados ao paganismo, você vai dizer que isso não tem problema, isso é uma ignorância extrema. Agora, por que esses hereges se interessam tanto pelo Natal? Porque eles precisam cumprir a agenda do consumo, eles são incentivadores da agenda do consumo, como também contribuintes dessa agenda cultural e industrial, eles trabalham para o Estado, essa é a questão. Para esse Teófilo Hayashi, ele diz o seguinte, não há argumentos históricos e bíblicos contra o Natal. Como? Diz que o Natal foi redimido, canonizado e virou uma festa cristã graças a Constantino e Lutero. Eu tenho escutado muitas pessoas falando como se fosse algo totalmente antibíblico. A verdade é que não é. Você não tem como encontrar um lugar no texto bíblico que você diz, olha, tem uma proibição aqui, a proibição quanto ao Natal na Bíblia. Eu sei que alguns tentam associar o Natal à idolatria, alegando que o dia 25 de dezembro é, na verdade, a data da comemoração do festival pagão do solstício de inverno. Então, vamos aqui aos fatos. O que seria, então, esse solstício de inverno? Era sim uma comemoração que acontecia no dia 25 de dezembro, um festival pagão que celebrava o retorno gradual da luz após a época mais escura do ano. Porém, com o crescimento do cristianismo, 300 e poucos anos depois de Cristo, chega então ao poder o imperador Constantino, aquele imperador que foi o primeiro imperador que se disse ser cristão e foi responsável por fazer o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E ele então estabelece que essa data, o dia 25 de dezembro, seria o dia da celebração simbólica do nascimento de Cristo. Então, quer dizer, é algo que, como resultado, os festivais pagãos, naturalmente, acabam perdendo suas forças a tal ponto que hoje, se você for para pensar, eles não existem mais. A gente não tem isso como um feriado pagão. Então, a comemoração do nascimento de Cristo, embora Jesus Cristo, ele não nasceu, de fato, no dia 25 de dezembro, mas essa comemoração do Natal se tornou uma das datas mais celebradas do Ocidente, da sociedade ou da civilização ocidental. Logo, essa comemoração não é mais um festival pagão, foi redimido. E diz que o Natal é uma data importante para evangelizar as pessoas. Quem é você para dar essa definição? Que autoridade que você tem para definir isso? Agora vamos falar um pouquinho do Teófilo Hayashi, né? Esse discípulo da Jocum, representante do movimento Jovens Dunamis, do Descende do Brasil, um cara que está ligado a instituições que é financiado pela família Rockefeller. A família Rockefeller que também colaborou financeiramente com importâncias exorbitantes com a Universal para introduzir a teologia da prosperidade e fazer com que aquela igreja, aquela instituição, trabalhasse certamente com estímulos políticos e materialistas. Você entende qual que é a questão? Porque é tão importante o Natal para esses caras, porque eles precisam cumprir a agenda do consumo, senhores.